Caríssimos filhos e filhas, nós estamos celebrando a festa da transfiguração do Senhor. E o que essa festa quer nos ensinar, quer nos dizer, e como esta festa vem de encontro com o que estamos celebrando, a novena de São Miguel e a noite a redescoberta. E vocês vão ver que a própria festa da transfiguração, ela não só une estes motivos todos que nos faz estarmos aqui, como ela nos aponta a certeza de que nós estamos na direção certa, de que estamos fazendo o que precisa ser feito. Porque na festa da transfiguração, a palavra transfigurar-se significa assumir uma nova figura. Quando Jesus leva para o alto da montanha Pedro, Tiago e João, aqui nós já temos um dado que não podemos deixar de observar neste evangelho. O alto da montanha, o alto do monte, é o lugar do encontro com Deus. Toda vez que um judeu eleva os seus olhos para o monte, ou sobe ao alto do monte, ele está buscando se aproximar mais de Deus e receber de Deus aquilo que Deus deseja falar, aquilo que Deus deseja direcionar, aquilo que Deus deseja formar dentro do seu coração. Só que vamos prestar atenção neste movimento, porque o movimento de subida não é um movimento de fácil acesso. Se você mora aqui no Parque dos Estados, você sabe o que uma ladeira representa na vida de quem anda a pé, sim ou não? Muitas das vezes a gente olha para a ladeira, olha para as pernas, fala: meu Deus, dá-me força. Até para chegar aqui em cima na igreja, vocês precisam fazer um movimento de subida, subir esta rampinha aqui para chegar aqui no alto. E é esta experiência que Jesus está convidando Pedro, Tiago e João a fazer e que quer nos educar. Ninguém de nós que aqui está verá a glória de Deus se não se esforçar. Ninguém chegará à glória que Deus tem reservada para nós no alto da montanha sem suar a camisa. E aqui nós vamos entender a beleza desta festa, porque nosso Senhor está mostrando a mim e a você que no processo da nossa salvação, na luta pela nossa salvação e pela salvação da nossa casa e pela conversão do nosso coração, nós precisamos deixar de ser molengas. Diga para quem está do seu lado: deixa de ser mole. Deixa de ser mole. Eu não sei se você conhece alguém molenga, que de tudo reclama, tudo é difícil. Ai meu Deus, você conhece alguém assim, sim ou não? Graças a Deus que aqui não tem ninguém assim, não é? Aqui nós aprendemos com Jesus o que a novena de São Miguel quer nos ensinar. Ser devoto de São Miguel é ser um combatente, é ser um homem e uma mulher preparado para a luta. E o próprio Jesus nos garantiu que o reino dos céus não se conquista com moleza. O reino dos céus se conquista com suor, com trabalho, com esforço, com luta. Por isso nosso Senhor vai dizer que o reino dos céus é dos violentos. Só que esta violência, e aqui você vai entender o porquê a noite a redescoberta tem sentido. Porque esta violência não é uma violência de pegar e resolver as coisas com as suas próprias mãos, mas é a violência contra aquilo que dentro de nós mesmos precisa de conversão. E é isso que nós estamos fazendo ao longo destas noites com as mulheres. A cada noite a redescoberta, você mulher está sendo convidada a olhar para dentro de você, a se deparar e se confrontar com a sua história e a perceber que ficar olhando para a sua história com um aspecto de coitadinha, com um aspecto de ai meu Deus, por que na minha vida, não vai te tirar desta areia movediça que muitas das vezes a sua vida se transformou. Mas o que vai fazer com que você consiga dar uma resposta para aquilo que dentro de você dói e não tem sentido, é justamente como São Miguel, fazer de você uma guerreira, uma combatente. E aqui nós entendemos
a beleza do processo da luta pela salvação da nossa casa, da nossa família, pela nossa santificação. Porque este movimento que a Redescoberta quer fazer com vocês, mulheres, e hoje com todos nós que estamos aqui, é fazer com que você entenda que enquanto você não tiver a coragem de olhar para a sua história e enfrentá-la, você não vai crescer. Você não vai se santificar. E muito menos você não vai chegar à meta que é o céu. Por isso diga para quem está do seu lado: eu não posso assumir este lugar de uma pessoa conformada, de uma pessoa mimizenta, de uma pessoa coitadinha, porque no céu não chega quem é assim. E foi isso que Jesus mostrou para Pedro, Tiago e João. Por que ele escolheu esses três? Hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo em que você aprofundar vínculos para algumas pessoas significa exclusão. Graças a Deus, Jesus nunca teve medo de perder pessoas. Pelo contrário, o medo que nosso Senhor tinha era de não fazer a vontade de Deus. Ele escolhe Pedro, Tiago e João porque estes três eram mais próximos do seu coração. Eram as pessoas com quem ele tinha mais intimidade. E está tudo bem. Os 9 que ficaram lá embaixo não fizeram uma revolta, porque Jesus não levou a gente, levou esses 3. Porque o lugar aonde nosso Senhor queria levar os 3 era um lugar de profundidade, era um lugar de maturidade. Maturidade e profundidade essa que aqueles que ficaram lá embaixo ainda não estavam prontos. Na sua vida e na minha vida, para que nós consigamos fazer a vontade de Deus, será preciso colocar cada pessoa no seu respectivo lugar. Existirão vínculos na nossa vida, amigos na nossa vida, que serão, como diz o livro do Eclesiástico, que eles serão da mesa, outros serão da mesa para dentro, outros serão de relações mais profundas. Enquanto você quiser agradar todo mundo e não for uma pessoa que consiga entender o papel das pessoas na sua vida, você vai continuar rodando em círculo, você vai continuar vivendo a vida para agradar os outros e vai correr o risco de fazer aquilo que São Paulo condena, de em querer agradar os outros, desagradar a Deus. Transfigurar-se significa ter a coragem de mudar de atitude. E nem todas as pessoas que estão próximas a você serão aquelas com quem você vai subir o alto da montanha. Se te impede de ver a glória de Deus, é preferível cortar um dedo do que perder a alma, do que perder o braço inteiro, do que perder a salvação. E a novena de São Miguel é o tempo propício de nós termos a coragem de identificar aquilo que na nossa vida precisa ser convertido, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser cortado para que a gente possa ver a glória de Deus. E no alto da montanha, depois que os apóstolos chegaram lá em cima, certamente cansados, eles foram surpreendidos, porque lá em cima o Senhor revelou para eles de forma antecipada o que vem depois da cruz. Diga para quem está do seu lado: há algo que te espera depois da cruz. Há algo que te espera depois da provação. Há algo que te espera depois do sofrimento. E por isso, você não pode parar na cruz. Você não pode parar no sofrimento. Porque se você parar aí, você não vai ser surpreendido por Deus. E o Senhor vai te surpreender nesta novena em nome de Jesus. Ele vai te surpreender. E aí nós entendemos, nesta semana, segunda semana da nossa novena, nós vamos meditar sobre a esperança. Se a primeira semana foi a semana da confiança, essa segunda semana será a semana da esperança. E o que nós vamos combater? Diga comigo: desespero, angústia e tristeza. Você conhece alguém que está passando por alguma situação de desespero? Você conhece alguém que está passando por uma situação de angústia? Você conhece alguém que está passando por uma tristeza? Nesta semana, nós vamos combater estes 3 inimigos
e vamos utilizar a arma da oração. Veja que é a oração que revela no alto da montanha a glória de Deus. Os apóstolos estão lá, o Senhor entra numa profunda comunhão e daqui a pouco eles veem o Senhor transfigurados. E do lado dele quem estava? Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Porque Moisés representava a lei, Elias representava a profecia. Ao aparecer no meio de Moisés e de Elias, Jesus está dizendo para eles e está dizendo para mim também, que para chegarmos no alto da montanha, nós precisamos da lei, nós precisamos da profecia, mas não podemos parar nela, é preciso ir para o mistério, porque Jesus não veio para abolir a lei, mas para dar pleno significado a esta lei. Por isso ele está dizendo: olha, Moisés, você falou da lei, mas a lei que você falou está encarnada em mim. Olha, Elias, você profetizou, mas essa profecia se cumpre em mim. E quando nós unimos na nossa vida lei e profecia, acontece o que aconteceu com aqueles homens. A glória de Deus os envolveu e eles caíram por terra, porque diante do mistério de Deus a nossa humanidade não suporta. Não queira entender o que é mistério de Deus. Tenha uma atitude como a dos apóstolos, se prostre e deixe que Deus seja Deus na sua vida, porque Ele tem acesso ao ontem, ao hoje e ao amanhã da sua história. Só que é bonito aplaudir, né? Mas aqueles apóstolos tiveram medo. Eles ficaram assustados, porque eles viram o Senhor de um jeito que eles ainda não tinham conhecido. Eles viam Jesus ali cheirando peixe, eles viam Jesus ali realizando milagre, só que eles não tinham visto ainda Jesus no resplendor da sua glória. E quando eles olham aquilo, a glória de Deus manifestada, a humanidade deles diante do mistério se prostra, eles têm medo, e o Senhor dá uma ordem para eles que é a mesma que Ele dá para você nessa noite. Diga para quem está do seu lado: aquilo que você não compreende, aquilo que na sua vida não tem explicação, não pode te parar. A ordem do Senhor para você é uma só: levanta-te, não tenhais medo. Mas padre, o que eu vou ganhar se eu for uma mulher vitoriosa que vive a redescoberta no meu dia a dia? Não interessa o que você vai ganhar, é permitido saber o que virá depois. O que o Senhor quer saber é qual vai ser a sua resposta diante da proposta que Ele tem. Levanta-te e segue, porque Ele é o Senhor da sua vida. Da mesma forma na minha e na sua vida. Padre, o que vai acontecer comigo se eu confiar em Deus? Se eu deixar de ser uma pessoa que reclama, se eu deixar de ser uma pessoa molenga e começar a rezar, e começar a me entregar, e começar a viver o que o Senhor tem pregado nas novenas, ao invés de reclamar da minha casa, da minha família, dobrar o meu joelho, parar de reclamar, rezar, e quando eu não entender, continuar rezando, adorando, participando da missa, vivendo as promessas de Deus. Padre, o que eu vou ganhar? Eu te garanto, meu irmão, minha irmã, que você vai ganhar mais do que aquilo que você espera, porque a palavra de Deus nos garante que quando nós somos fiéis, o que Deus prepara para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração jamais imaginou. Deus está esperando a sua mudança de postura para surpreender você, porque o que Ele tem para você é muito maior do que aquilo que você imagina, porque o nosso querer é desse tamanho, o querer de Deus é extraordinariamente maior. Só que para isso tem que fazer o quê? Tem que vencer o desespero. A humanidade de hoje é desesperada por resposta, e por isso fica ansiosa. Tem que vencer a tristeza, tem que vencer a angústia. Desespero, tristeza e angústia é o que nós encontramos no coração de muitas mulheres, que não têm tido a coragem de olhar para a sua própria história e entender que a sua história, ela não te define por aquilo que aconteceu, mas por aquilo que Deus escreveu da sua história. Porque quando Deus olha para você, mulher, quando Deus olha para mim, homem, quando Deus olha para nós, Ele não vê o que nós fazemos, Ele vê o que Ele criou. E Deus não te criou, Deus não fez você para o fracasso. Em Cristo,
Ele te fez mais que vencedor, mais que vencedora. Então eu encerro a minha homilia dizendo para você hoje que nesta semana nós seremos convidados a rezar. Pergunta para quem está do seu lado: como está a sua vida de oração? Diga para quem está do seu lado: você quer salvar sua família rezando desse jeito? Você quer mudar a sua vida rezando esse Pai Nosso mal rezado antes de dormir? O que diz a palavra de Deus? Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta pouco, colhe pouco. E por que Jesus nos trouxe nessa noite aqui, na noite da transfiguração? Porque Ele quer que a gente entenda que oração é um movimento de subida, não é um movimento de descida. Rezar não é fácil. Se fosse fácil, os apóstolos não teriam pedido para o Senhor: mestre, ensina-nos a rezar. Se rezar fosse fácil, eles teriam pedido qualquer outra coisa para Jesus, menos rezar. Por quê? Porque quando eles olhavam o nosso Senhor rezando, eles viam a profundidade da comunhão de Deus com o Pai, e eles falavam assim: é isso que nós queremos. Mestre, ensina-nos a rezar. Entenda, meu irmão e minha irmã, que para rezar, mais do que unção, você precisa gastar transpiração. Oração tem que ter hora, tem que ter método e tem que ter disciplina. Enquanto eu e você não entendermos isso: por que você não rezou o terço hoje? Padre, porque eu não estava com vontade. Enquanto você ficar esperando ter vontade para rezar, você não vai rezar nunca. Por quê? A oração é o encontro de duas sedes, diz o catecismo: a sede de Deus com a nossa sede. A nossa alma tem sede de eterno. Deus tem sede de saciar a nossa sede, e Ele tem sede de que nós tenhamos sede dEle. Por que quando você vai rezar, o seu corpo fica cansado, você começa a bocejar, você começa a querer se encostar? Porque o nosso corpo, que ainda não viu a glória de Deus, o nosso corpo quer conforto. O nosso corpo quer aquilo que é tranquilo. Tanto é verdade que você começa sentadinho aí na homilia, retinho. Daqui a pouco você está escorregando. E daqui de cima eu vou vendo. Alguns parece que estão no sofá da Hebe. Porque o nosso corpo quer o quê? Conforto. Foge da dor e busca o prazer. O nosso corpo não viu a glória de Deus, por isso nosso corpo não quer fazer jejum, por isso nosso corpo não quer rezar de joelhos, porque o nosso corpo ainda não viu a glória. Mas a nossa alma, que estava em Deus e que veio do céu, a nossa alma sente necessidade do extraordinário. E é por isso que, buscando só as coisas deste mundo, por mais que nós tenhamos satisfação, nós não temos vida plena, nós não sentimos saciados. Você pode ver, quanto mais as pessoas têm, mais elas querem, porque nada deste mundo é capaz de tapar o buraco que existe na nossa alma. Quando nós rezamos e entramos em comunhão com Deus, nós nos sentimos mais do que felizes, nós nos sentimos completos. Oração é um movimento de subida e que exigirá de mim e de você transpiração. Diga para quem está do seu lado: a gente não reza porque sente, a gente reza porque precisa. E isso os santos descobriram. Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz nos mostraram que oração não nasce da emoção, nasce da decisão. E qual é a oração que mais toca o coração de Deus, ensina Santa Teresa de Ávila? Qual é a oração mais poderosa? É aquela que mais te custa. Tem dias em que a gente não tem forças para rezar. A gente às vezes reza aquele rosário, acordou motivado, inspirado e reza um rosário inteiro. Mas você rezou porque estava com vontade. Esta oração tem mérito, mas ela não tem tanto mérito como quando aquele dia que você está esgotado, se gastou, trabalhou, cuidou de casa, cuidou de filho, lavou roupa, passou, e aí você deita e você lembra: poxa, eu não rezei nenhuma Ave Maria hoje.
Aí você fala assim, não, eu não posso dormir sem fazer pelo menos uma oração. E você mesmo ali, brigando com o sono, você reza aquela Ave Maria, que ela começa a ave. Quando você acorda, você fala assim, meu Deus, eu estou na Santa Maria ou eu estou na Ave Maria ainda? Mas na dúvida eu vou rezar de novo. Esta Ave Maria tem peso da glória de Deus. Porque esta Ave Maria te custou. Esta Ave Maria exigiu de você mais do que vontade, exigiu de você força, decisão. Esta Ave Maria, ela tem um peso tão grande, porque quando você rezou o rosário porque queria, você fez a sua vontade. Quando você rezou essa Ave Maria porque você não tinha rezado nada naquele dia, você não fez a sua vontade, você fez a vontade de Deus. Por isso essa Ave Maria tem muito mais peso do que aquele rosário que você rezou quando queria. Santa Teresa dizia isso. E São José Maria Escrivá dizia isso também. Às vezes o padre chega no domingo à noite. Para quem está chegando é a primeira missa, 7h30, né? Só que eu já rezei 8 e 10h30. 7h30 eu já estou gasto. Eu não tenho mais nada para dar. Eu estou só o fiapo. Mas para quem chega, para mim é a terceira vez. Para quem chega, é a primeira. Então eu tenho que rezar a missa de 7h30 como se fosse a melhor das 3. E às vezes eu não tenho o que dizer, não tenho o que fazer, mas só o fato de subir no altar do Senhor Deus, às vezes eu osculo o altar ali, beijo e falo, Senhor, o que eu vou fazer? Estou cansado, estou pregado. E naquela noite o Senhor inspira, e naquela noite eu rezo a melhor missa que eu podia rezar, porque eu não subi no altar para fazer a minha vontade, porque a minha vontade era ficar no sofá de casa. Eu subi no altar para fazer a vontade do Senhor Deus. O que tem te custado? Pergunta para quem está do seu lado, o que tem te custado? Seu casamento tem te custado? Manter-se fiel tem te custado? Continuar acreditando mesmo quando todo mundo diz que não tem mais jeito tem te custado? Porque muitas pessoas dizem para você, isso daí é um caso perdido, isso aí não tem mais jeito, desiste. E você tem ali, perseverado. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, que quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. E os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Eliana, não sei se você conhece uma música chamada Espera no Senhor. Parece que eu conheço. Sabe por que eu estou dizendo dela? Porque a frase dessa semana, olha como Deus é maravilhoso. Diz assim, a frase que nós vamos viver essa semana: quem espera no Senhor jamais será confundido. Talvez tenha te custado esperar. Talvez você está há muito tempo rezando e nada acontece. Padre, mas eu estou rezando tanto, eu faço novena disso, eu faço novena daquilo, eu rezo o rosário e nada acontece. Deixa eu dizer para você, quando Deus está em silêncio, não é porque Ele está de braços cruzados, é porque Ele está trabalhando na sua causa. Amém. Padre, mas parece que nada muda. Claro, porque quem disse que a sua oração tem que mudar os outros? A sua oração tem que mudar você. Enquanto Deus não te responde, Ele te santifica. E São Alberto Magno diz que muitos santos ou foram feitos santos pela espada, ou foram feitos santos pela paciência. Por isso a noite de hoje é para ensinar a mim e a você que quem espera no Senhor jamais será confundido. Diga para quem está do seu lado, vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez. Fala para ele, fala para ela. Vai chegar a sua vez. Vai chegar a vez da sua casa. Vai chegar. Vai chegar a vez da sua família. Vai ficando de pé. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Espera no Senhor.
mais do que podes dar, e o cansaço já fizer teu passo vacilar. Espera no Senhor, mesmo se o coração angustiado está por ver alguém que amas longe do Senhor andar. Olha o que Jesus diz para você hoje. Espera no